Pátria Amada Brasil. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco falando para o mundo. Tremores no Agreste, erupção nas Canárias, no debate desta quarta-feira às 11 horas. Terremotos, vulcões, tufões e furacões. O planeta queima e treme. Qual o efeito das mudanças climáticas em outros fenômenos naturais da Terra? Tremores no Agreste, erupção nas Canárias, no debate desta quarta-feira às 11 horas, com o geógrafo Lucivânio Jatobá, o integrante do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Eduardo Menezes, e o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bucqui. Rádio Jornal. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Roberta Soares, vamos correndo porque é assunto de mais e tempo de menos. Eu trouxe 52 perguntas aqui, mas estou vendo que não vou conseguir fazer. Eu queria falar, não deixa de ser trânsito, óbvio, mas queria ver com Tassiana a questão dos aplicativos. Uber 99, a gente está vivendo aí uma grande polêmica. Eu sei que é um serviço privado, mas é um serviço privado que usa o sistema público. Então, eu queria que a Tassiana falasse um pouco aí para as pessoas como é que está a situação da regulamentação. Porque qual é o ponto principal da regulamentação? Além de impor regras, tem a questão da taxação, né, de um valor, de um percentual de até 2%, que poderia ser destinado para o transporte público, que poderia ser destinado para a mobilidade de uma forma geral. Como é que está essa situação? Qual é a perspectiva que a gente tem? Bom, a regulamentação ela é desde 2018, quando nós começamos. Recife foi uma das cidades da região metropolitana que saiu à frente com essa regulamentação. Nós iniciamos, inclusive, com o credenciamento de algumas empresas. A empresa Uber, por exemplo, foi uma delas que fez o credenciamento aqui. E é uma regulamentação que tem uma certa flexibilidade, porque não insere na questão, por exemplo, de tarifa a ser cobrada pelo usuário, ou mesmo na limitação geográfica do atendimento. Mas, recentemente, teve uma sentença judicial, que foi a autora, foi a 99, e que essa sentença judicial reconheceu, ou seja, o juiz determinou que havia uma irregularidade com relação à cobrança desse preço público, que é esse percentual, Roberta, que você estava falando, que é sobre a cobrança do uso do sistema viário, né? Era um percentual em função do volume de veículos a ser cobrado, a ser cadastrado aqui. Então, houve uma decisão judicial que inviabilizou a cobrança desse preço público, como também é inviável a questão da fiscalização e também o credenciamento de empresas. Estamos no período agora de apresentar um apelo a essa sentença, porque a gente entende que a regulamentação ela é necessária, né? Essa regulamentação, inclusive, quando foi feita, ela foi bastante discutida, não só internamente com a prefeitura, mas também com os motoristas de aplicativo e as empresas de aplicativo, para que a gente pudesse fazer de uma forma mais flexível possível. Mas justamente pensando nesse horizonte posterior ao volume de veículos que estivesse atuando aqui na cidade, na utilização desse sistema viário. E na lei, inclusive, prevê que esse recurso tem uma destinação a um fundo municipal de trânsito e transporte, que pode ter, inclusive, essas destinações, seja para melhorar a questão de investimentos que o município faz voltado para o transporte público, ou mesmo para a mobilidade ativa. Então, a regulamentação, o arcabouço jurídico que foi previsto em 2018, é justamente com esse foco. Mas, no momento, a gente está sem a cobrança desse preço público, por respeito à decisão, à sentença judicial, como também a fiscalização. Mas vamos apresentar, o jurídico da CDTU já está preparando esse material, como também a própria Prefeitura do Recife, para entrar com recurso e aí tentar reverter essa situação para o bem da mobilidade da cidade. Vocês têm ideia de onde usariam? Porque, por exemplo, a gente agora, São José dos Campos, em São Paulo, uma empresa, não foi dita a empresa, mas uma empresa de aplicativo faturou 13 milhões no mês, o equivalente ao faturamento das 3 empresas de ônibus. Então, é uma perspectiva financeira. A gente tem cidades como Fortaleza que estão destinando. A gente tem uma ideia para que seria
Porque fundo para transporte e trânsito é uma coisa muito genérica. A gente vai usar isso em quê exatamente? Vai pavimentar ruas ou vai destinar um transporte público, a mobilidade ativa? Se você tem observado as diretrizes da gestão, ela sempre tem voltado para a mobilidade das pessoas. O maior investimento em faixas azuis desde 2013 aconteceu nesses últimos anos, onde havia uma lacuna de quase 20 anos sem implantação de uma faixa exclusiva. A expansão da rede cicloviária, que desde 2013 só havia 24 quilômetros, hoje estamos com 158 quilômetros, um aumento de mais de 500%, que mostra a decisão política em investir em mobilidade ativa. O investimento que está sendo feito em todo esse trabalho com relação ao pedestre, investimentos e melhorias de calçadas, tem acontecido com muito foco, com muita ênfase nesses últimos anos. Então, o Fundo Municipal de Trânsito e Transporte ele terá este foco. A pavimentação de vias, inclusive, Roberta Soares, a gente tem feito uma coisa casada com a Enlube. Recentemente, a Avenida Visconde de Jequitinhonha recebeu uma pavimentação nova porque ela ia receber uma faixa azul que foi implantada a semana passada. A Rua 13 de Maio, que é em Santo Amaro, nós pedimos a requalificação dela para implantar uma solução de urbanismo tático, melhoria para o pedestre, e uma ciclofaixa existente, que era unidirecional, que é a mais estreita, que vai apenas no sentido da via. A gente está requalificando ela e transformando ela em bidirecional, ou seja, alargando a ciclofaixa. Então, tudo isso focado no que nós chamamos de mobilidade ativa, com foco na mobilidade das pessoas, porque é isso que nós identificamos quando foi feita uma pesquisa em 2016, que foi novamente feita em 2018, que é a pesquisa Origem e Destino, e que confirma que as pessoas utilizam mais o transporte público para os seus deslocamentos diários, seja para o trabalho ou seja para a escola. Então, não dá para, como o próprio Stênio falou, né, a capacidade viária é essa, a gente precisa usar de forma inteligente, dando prioridade à maioria das pessoas, e é esse o principal objetivo do Fundo Municipal de Trânsito e Transporte do município de Recife. Deixa eu chamar o doutor Stênio também, enquanto representante do CREA aqui, já que você, Tassiana, falou a respeito da capacidade viária, e a gente observa também que com a retomada das atividades econômicas, a gente sabe que no começo todos os setores da economia sofreram. Mas teve um setor que sofreu no começo, mas foi retomando aos poucos, e a gente observa que também está, me parece, a pleno vapor, que é o setor imobiliário, doutor Stênio. E a gente observa que, à medida que o tempo vai passando, mais e mais edifícios, mais construções vão surgindo. E, às vezes, sem um estudo de capacidade viária, pelo que parece, né? Em cada rua, eu sei que cada um tem um exemplo aqui. Na minha, por exemplo, onde eu moro, tem um condomínio que a gente já não tem mais espaço para estacionar na rua, e na frente já começou a surgir outro condomínio. E algumas ruas adjacentes também, a mesma coisa. A gente não encontra mais lugar para estacionar e os prédios vão subindo. Então, a gente não acompanha também esse crescimento, por exemplo, de edifícios garagem aqui no Recife, né? A não ser alguns edifícios relacionados a prédios públicos. E as ações mitigadoras. E as né? ações mitigadoras que também. Precisam vir. Então, isso tudo também tem impacto na mobilidade, né, doutor Stênio? Veja, esses edifícios de grande porte, todos eles, deles é requerido um estudo de impacto sobre a vizinhança e um estudo de impacto sobre o trânsito. Ou seja, o órgão que aprova esses estudos, que aprova o projeto, é a própria prefeitura, que deveria enxergar não o prédio isoladamente no contexto de uma rua, mas o conjunto de prédios de uma quadra, o conjunto de habitações de uma determinada zona ou bairro. Essa análise é uma análise o foco é um pouco maior, deveria ser um pouco maior, e não simplesmente a questão daquele prédio especificamente. Por exemplo, recentemente a prefeitura aprovou um grande empreendimento no terreno do Colégio Salesiano. E o terreno do Colégio Salesiano vai ter um edifício garagem. Ele vai oferecer apartamentos sem a opção de garagem para quem não quer, como o Roberto falou. Essa população mais jovem não faz questão de ter carro, ela faz questão de ter transporte. E então, eu queria só fazer um parêntese, quando eu abordo a questão do transporte, que se não fosse os veículos por aplicativo, a minha avaliação é que a cidade ia estar muito pior. Porque eu sou usuário de transporte por aplicativo, e em dezembro ainda de 2019, tinham cerca de 33 mil veículos, eram as informações das próprias operadoras. Isso equivalia a 150 mil veículos privados circulando, porque um veículo por aplicativo,
ele até dá 10, 15, 20 viagens por dia, enquanto o veículo particular que transporta 1.1, 1.2 passageiros, às vezes faz 2 ou 3 ou 4 viagens por dia. Então ele entope as ruas, porque eu saio de casa para trabalhar e estaciono e depois o carro fica lá. Então acho que se a situação, se o aplicativo não tivesse na rua, o negócio estava muito pior. Mas voltando à colocação, Wagner, que eu vi uma colocação feita aí, discutindo sobre a questão de ser privado ou público, né? Eu acho que essa é uma discussão que vale a pena você entender sobre o viés de quem entrega melhor, quem devolve melhor. Você tem um transporte público de passageiros da região metropolitana que é privado e é mal avaliado. Você tem o metrô de Salvador e o metrô de Fortaleza, um é público e outro é privado, e os dois são bem avaliados, né? Você tem o metrô de São Paulo, que metade é público, metade é privado, e ainda tem os trens e os ônibus que são privados. Então, veja, a questão é de gestão. De fato, você não tem as ferramentas de gestão, e aí eu vou abordar, pegando uma fala de Tarciana, tecnologia. Você não consegue fazer um sistema de circulação operar bem, as ruas, as avenidas da cidade, se você não tiver tecnologia. É inaceitável faltar luz na cidade e a rede semafórica apagar. Isso aconteceu mais de uma vez, né? E a gente sabe das informações que tem lá os no-break, mas no-break estão velhos, tem que ser substituído. Os controladores de semáforo também são antigos, né? A gente sabe que tem recurso na CTTU. O recurso de multa, por lei, ele só pode ser aplicado em 3 coisas: engenharia, fiscalização e educação. E a gente sabe que na hora que o prefeito senta, ele toma conta do caixa da CTTU, que é um caixa gordo. Braga, quando estava na prefeitura, ainda disse que era 100 milhões das 10 maiores infrações de trânsito, rendia 100 milhões por ano. Ou seja, 100 milhões de reais. Se você for aplicar em fiscalização, se você for aplicar em engenharia e educação, dá de sobra. Tem muito dinheiro. A criação desse fundo de 2% sobre o transporte por aplicativo vai engordar ainda mais esse caixa. Quer dizer, eu volto sempre, a questão não é recurso, a questão é decisão, planejamento e decisão, porque senão a gente vai continuar malhando em ferro frio. Eu me lembro, Tarciana, que quando o Braga ia assumir a secretaria, lá na primeira eleição de Geraldo, ele fez um debate com o pessoal daqui do CREA sobre a questão de ciclofaixa. E fui eu que apresentei para Braga a solução, uma proposta, nem uma solução. Ô Braga, na Avenida Agamenon Magalhães, cada pista principal tem 14 metros de largura. Reduz a faixa, estreita a faixa para 3 metros. Você vai ter 4 faixas de rolamento de 3 metros, totalizando 12 metros, e bota uma ciclovia junto do canteiro central com 2 metros de largura. Você vai ficar diminuindo o vazio que está perdido por onde passam as motos, uma faixa exclusiva para ônibus, 3 faixas para veículos e uma faixa para bicicleta em plena Agamenon Magalhães. E essa solução se aplica na Mascarenhas de Moraes, na Avenida Recife, todas elas que tem aquele padrão de pavimentação, que é o padrão rodoviário. A placa de concreto tem 3,5 metros de largura. Então, se você tem 3 placas, você tem 10,5 metros de largura. Você tira 1,5 metro para fazer a ciclovia e os outros 9 metros você faz 3 faixas de rolamento, uma para ônibus. Então, você consegue partilhar, democratizar mais, porque quem está sem dinheiro está andando. Se ele tivesse uma bicicleta, ele ia ser uma pessoa feliz. Quem está sem dinheiro está andando. Então, a gente tem que pensar nessa população que ficou empobrecida após a pandemia. Roberta. Então, vamos pegar carona aí no que Estênio colocou e perguntar a Tarciana. Detalhe um pouco para a gente, Tarciana, porque tem muito esse discurso, né, que eu particularmente sou contra. Para mim não existe uma indústria de multas, né? Existe uma indústria de infração. Mas, de fato, o que é arrecadado tem que ser obrigatoriamente tratado com muita presteza, decência. E detalhe um pouco para a gente, esses recursos que vocês arrecadam, em quanto, em média, por ano? Eu sei que teve uma queda com a pandemia, mas as multas já estão voltando, porque os motoristas cometem as infrações. Para que a gente destina? Vamos pegar carona um pouco aí no que Estênio levantou para a gente explicar isso para o cidadão. É possível, Tarciana? Eu acho que é importante, primeiro, desmistificar algumas informações que foram passadas agora por Estênio. Primeiro, a arrecadação não são 100 milhões por ano. Isso aconteceu no ano de 2019, em função de uma ação que foi feita da Prefeitura junto ao Detran. O Detran é que faz hoje o processamento das multas.
e que antes ele cobrava por cada multa o valor de 45 a 52 reais, na verdade. E aí foi reduzido esse valor quando foi demonstrado que o custo para o processamento de multa era menor e chegou a 30 reais. Então, esse valor de 100 milhões, primeiro, ele não é por ano, Estênio. Isso aconteceu em um ano específico em função dessa ação que foi feita. Claro que teve as notificações que foram aplicadas, no investimento que também foi feito pela Prefeitura de Fiscalização Eletrônica, que é importantíssimo para o controle da velocidade. Toda a arrecadação voltada para a multa, ela é aplicada com base na resolução 638 do CONTRAN. Não pode ter uma outra destinação que não seja destinada para a gestão do trânsito. E dessa forma é feito todos os custos envolvendo sinalização, envolvendo inclusive a parte semafórica, o contrato de orientadores de trânsito, que é de um grande apoio à operação, ele é arcado com custos voltados para a multa, ou seja, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. O investimento que foi feito ao longo dos anos dessa prefeitura foi um investimento muito forte em relação à mobilidade ativa. Quando você fala a questão da Agamenon Magalhães e toda a rede ciclável, a gente precisa entender que desde 2014, quando foi aprovado o Plano Diretor Cicloviário, no horizonte de 2014 a 2024, foi estabelecido duas redes. Uma rede complementar, que é justamente fazer a ligação entre bairros, e uma rede metropolitana que é basicamente em cima dos corredores, dos grandes corredores de tráfego. Qual foi a decisão à época da prefeitura? Vamos primeiro olhar, fazer toda a parte que é responsabilidade da prefeitura, que é a rede complementar, fazer a ligação entre bairros, onde a gente vê uma presença muito grande, inclusive dos trabalhadores informais utilizando a bicicleta, seja para entregar gás, seja para entregar água, que é de um uso exponencial. Toda vez que a gente implanta uma ciclofaixa nos bairros, ela é utilizada ainda mais pela população. E os corredores, eles vão chegar agora com um investimento maior. E na época, quando nós decidimos isso, nós implantamos na maioria dos corredores a faixa azul, né? Seja na Mascarenhas de Moraes, seja na Agamenon Magalhães, em que foi implantado, ou seja, dando prioridade. Nesse corredor, a maioria das pessoas se deslocam por ônibus, vamos iniciar já a utilização da faixa azul. E eu me lembro a época, quando nós implantamos a faixa azul na Antônio de Góes, a grande grita que houve da população, né? O usuário de transporte individual reclamando porque foi tirada uma faixa para uso do transporte público. E a gente mostrou que a importância que havia para dar continuidade das linhas que vinham ali da Conselheiro Aguiar e seguia pelo Antônio de Góes para chegar ao centro do Recife. A implantação de ciclovias desses grandes corredores, essa é uma meta dessa gestão, ou seja, a continuidade do cumprimento do plano diretor, onde pressupõe a implantação de ciclovias nessas áreas, ou seja, em grandes corredores não há uma recomendação de ciclofaixa, e se for ciclofaixa é necessário a redução de velocidade. Hoje nós temos uma velocidade de 40 km, 60 km na Agamenon Magalhães, seria isso para reduzir para 40, para 50 km. Então, a ideia é a gente fazer esses projetos, buscar recurso para a implantação dessas ciclovias, e esse recurso pode ser, sim, da utilização dos recursos de multa, pode ser de um fundo municipal de trânsito e transporte, outros tipos de recursos que viabilizem a mobilidade ativa. O fato é que, cada vez mais, os recursos que são arrecadados, voltados com foco na questão da arrecadação de multa, eles são utilizados exclusivamente para a gestão do trânsito. E nessa gestão, ou seja, na própria resolução do CONTRAN, está previsto que esse recurso pode ser utilizado para a pavimentação de vias, se essa pavimentação de vias irá beneficiar a mobilidade da população. Vamos fazer mais um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com a última parte do debate. Daquele que sequer tem dinheiro para andar de ônibus, que tem que fazer deslocamento a pé, até quem tem muito dinheiro para comprar um super carro importado. Então, está todo mundo insatisfeito, né? Todo mundo insatisfeito, a verdade é essa. E aqui tem muitas mensagens, tem Milton de Jaboatão dizendo como é que fica a questão dos ônibus com ar-condicionado, hein, Roberta? Os ônibus com ar-condicionado. Morreu tudo. Né? Isso é Manuel aqui, diz aqui. Moro em Camaragibe e trabalho em Boa Viagem. Olha, moro em Camaragibe e trabalho em Boa Viagem. Vou todos os dias de bicicleta.
Agora, é preciso ter muita coragem também para sair de Camaragibe. Pela Avenida Caxangá, né? Hein? Imagina. Aquela bronca. Pois é, exatamente. Alexandre de Olinda dizendo, tivemos praticamente 2 anos com a cidade literalmente estagnada e a CTTU, junto com a Prefeitura do Recife, assim como a Secretaria de Trânsito e Planejamento de Olinda, fizeram o quê para requalificar vias e melhorar a infraestrutura do trânsito na região metropolitana? Fala-se muito nessa questão também, Roberta, de infraestrutura viária. As pessoas pensam, construção de viaduto, alargamento de vias. Se isso desse certo, São Paulo não tinha engarrafamento, né? Que foi construir em São Paulo de viaduto, de alargamento de via, novas vias, rodovias, e a gente continua desse jeito. A impressão que tem é que a situação só faz piorar, Roberto. E vamos retomar aí agora a última, pelo menos a perspectiva que a gente tem aí recente, que eu saiba, que a gente não ouve falar de grandes projetos, não ouve falar nada disso dentro da Prefeitura do Recife, por enquanto, seria a ponte Iputinga-Monteiro, que até ganhou o nome, um outro nome, me falha a memória aqui, Estênio e Tassiana podem me ajudar. E aí eu queria perguntar... Jaime Guzmão, professor Jaime Guzmão. Exatamente. Eu queria provocar o professor, exatamente Estênio Coentro. Eu acompanhei o início desses projetos, enfim, seria a ligação, a continuação da terceira perimetral, mas aí agora, quando o projeto é retomado, houve muitas críticas a esse projeto, porque diz que, de fato, ele não vai fazer a conexão com a terceira perimetral. Então, a gente vai ter que fazer a ponte, que já custou caro, já perdeu dinheiro, e vai ter que fazer um sistema viário para adaptar a essa ponte, porque ela não estaria no lugar certo. Então, eu queria a avaliação de Stênio e queria que Tassiana dissesse, porque a bronca vai sobrar para ela. Esse sistema viário que vai ter que ser feito, é ela quem vai fazer, assim, é ela quem vai dar os direcionamentos. O que é que você acha, Coentro? Eu não vi o estudo de impacto sobre o trânsito dessa obra. Inclusive, vai ter uma audiência pública dia 30, convocado pela Câmara de Vereadores, e o presidente Adriano Lucena pediu que eu participasse. Eu vou tentar dar uma olhada nesse estudo de impacto sobre o trânsito, porque a impressão que fica é que vão sobrecarregar 17 de agosto naquele trecho ali do Monteiro. Eu vou desviar tráfego que vem do outro lado do rio e vou jogar ali. Se aquela solução do sistema viário não estiver muito bem arrumada, aí vai ter o reflexo direto já no sentido de quem vem do Caiara para 17 de agosto. Eu acho que ali aquela saída vai dar uma estrangulada grande, porque você vai gerar tráfego. Agora, eu não vi o estudo de tráfego, mas gostaria muito de dar uma olhada. Mas é isso, é o que você acabou de dizer, Tassiana. Eu concordo com tudo que você diz. O que a gente fala é para contribuir. Quando a gente faz uma crítica, sempre é no sentido de contribuir, de ajudar, de colocar o nosso CREA à disposição para a gente resolver os assuntos. Nunca é no sentido da crítica destrutiva. Por exemplo, esse ano a gente tentou participar da discussão da tarifa do sistema de metropolitano. O CREA oficiou ao governo dizendo que queria participar das reuniões e o governo negou. Isso é falta de transparência. A gente precisa, de fato, contribuir, a gente tem que ter as informações. A gente sempre se coloca na posição de colaborar, porque a gente hoje está no cargo, amanhã a gente volta a ser engenheiro. A gente está discutindo institucionalmente, mas amanhã a gente é companheiro, colega até de mesa de bar. Quem sabe aí a gente vai no programa do Wagner no sábado, né, o Mesa de Bar, e toma uma cerveja lá com ele para comemorar, para relaxar. Então, isso está sendo sempre nesse sentido, é de colaborar. Agora, as críticas vão vir. Você está numa vidraça já há 8 anos, você trabalha que só, todo mundo reconhece o seu esforço, né? Mas a vidraça é aquilo que eu disse, você sempre está correndo atrás do prejuízo, você não consegue, ninguém dá uma boquinha para você, só está assim, a gente vai fazer aquilo, quando chega o pacote, vai ser feito e agora, aí você corre, se esforça e resolve. Era essa a colocação, Tassiana, sempre no sentido da gente colaborar, o CREA está à disposição, tem, sei lá, você faz parte também dessa casa, somos 30 mil, a gente sempre quer ajudar porque é ajudar a população, a gente quer resolver ou tentar resolver o problema da população. Quando a gente anda e chega no derby às 4h30, 5 horas da tarde, vê aquela multidão de pessoas, bate uma tristeza que não tem tamanho. Tassiana Ferreira. Querido Stênio, eu sempre tenho você no coração, você sabe disso. Muitas das nossas intervenções, a gente dividiu as angústias, né? E dividiu os acertos e também corrigiu os erros. Então, eu sempre digo que os colegas engenheiros eles têm sempre um princípio de se autoajudar. Isso é muito bom. E crítica, eu sempre digo à minha equipe,
Quando tiver um silêncio da população, é porque a solução foi perfeita. Porque crítica sempre vai surgir qualquer intervenção que um órgão de trânsito faça, ele sempre vai inferir no movimento das pessoas. Então, é preciso que a gente escute, entenda qual é o melhor que possa ser ajustado, e a gente sempre divulgar o porquê daquela mudança, qual a necessidade daquela mudança, que as pessoas passam a entender depois que a mudança se consolida. Com relação à ponte, que a Roberta estava falando, eu digo que ela é de uma importante conexão, uma conexão que hoje é sofrida da Zona Norte com a Zona Oeste, e que é importante para isso. Oeste. E essa ponte, inclusive, eu acho que ela é interessante porque ela já vem uma previsão de uma estrutura cicloviária para ela, ou seja, ela já dá essa conexão importante que é tão reclamada da conexão da rede cicloviária. Então, ela já traz um ponto importante. A estrutura do sistema viário que acomoda as duas áreas, seja na região oeste e seja da região norte, é natural quando a gente coloca uma obra d'arte dessa, essas estruturas viárias elas precisam ser adequadas. Mas é importante que essa conexão vai trazer um benefício muito grande de redução de tempo de viagem, principalmente na distância de deslocamentos, como, por exemplo, o pessoal da área norte, ali da 17 de agosto, ter acesso, por exemplo, à universidade. Então, você vai conseguir, inclusive, através do transporte público, melhorar essa conexão. Eu sempre falo que a gente fica muito triste quando vê a situação do metrô, que foi logo quando você começou a falar, né? A gente precisa, cada vez mais, resguardar o transporte de massa. E a Prefeitura do Recife tem feito muito isso em relação ao seu sistema viário, quando a gente vem implantando com muita destinação, com muita obstinação, as nossas faixas azuis. Isso tem sido assim, um princípio que norteou desde 2013 e que o prefeito João Campos, ao assumir, ele pediu para que a gente continuasse com esse mesmo afinco, essa mesma determinação nesse investimento e de projetos e proposições para melhoria, seja do transporte público, como também seja pela mobilidade ativa, ou seja, pelas bicicletas e pelas calçadas. Quando o Wagner falou de uma cidadã que sai de Camaragibe e vai para Boa Viagem, utilizando a rede cicloviária, realmente, Wagner, ela é uma exceção. A grande maioria faz deslocamentos em torno de 5 a 6 quilômetros de extensão através de bicicletas. E isso a gente tem mostrado que utilizar a bicicleta ao invés do carro, isso traz não só benefício para a saúde, mas benefício para a cidade. Por isso que a gente tem buscado investir nas estruturas cicloviárias. Mas é preciso que a gente comece a trabalhar e a olhar, e cada vez mais que também precisa ter uma decisão pessoal. Não adianta eu ficar num discurso bonito que é bom criar ciclofaixas, criar faixa azul, mas eu fico brigando quando é retirada um estacionamento do logradouro público. Quando é cobrado estacionamento, por exemplo, pelo uso do estacionamento rotativo. Então, existem sempre esses debates que são importantíssimos, mas que faz parte do futuro das cidades. A cidade cada vez mais tem o seu sistema viário cada vez mais escasso e precisa usar de forma inteligente. E a gente só pode usar de forma inteligente e fazer ações que atendam a população se a gente escuta a população. Por isso que eu sempre digo, críticas, elas serão sempre bem recebidas, e eu acredito sempre que quem está criticando é porque está olhando para o nosso trabalho e quer nos ajudar cada vez mais. O presidente está assinando, só um minutinho, Roberta, só uma questão que está chegando aqui bem pontual, porque eu estou recebendo muitas mensagens aqui da Zona Oeste do Recife. Por exemplo, tem Lula da Iputinga, que fala que o cruzamento da rua Emiliano Braga com a Professor Chaves Batista, diz que ali historicamente é engarrafado, pois é o único retorno para se pegar a BR-101 e a Caxangá no sentido centro ou sentido Camaragibe. E tem outra mensagem aqui também, apontando que o trânsito na cidade universitária está horrível. É uma mensagem que chega aqui, essa primeira que eu li, não sei se eu citei o nome, mas citei Lula da Iputinga, e tem aqui de Eduardo Galdino apontando também que o trânsito na cidade universitária está horrível, principalmente na hora de pico, e toca em outro assunto que a gente já tocou aqui, que são construções imobiliárias. Então, ele diz que tem 2 torres que vão ser inauguradas na General Polidoro e que, sem dúvida, vai piorar ainda mais o trânsito. São alguns comentários dos ouvintes que estão chegando aqui, Roberta, por favor. Não, eu só queria fazer uma correção, que Tassiana disse, essa pessoa que se referiu, ela não vai de Camaragibe até Boa Viagem numa estrutura cicloviária, porque não existe estrutura cicloviária. E eu citei coragem... Não, eu falei bicicleta, desculpa.
ok. bicicleta, Porque, não na inclusive, estrutura ela vai de bicicleta. Caxangá é um exatamente, dos como projetos. E quando eu disse que a pessoa, de fato, tem coragem, exatamente por isso, porque não existe a Ok. estrutura. E a gente encontra muita gente se aventurando entre os carros em grandes vias aqui do Recife, que eu acho um risco enorme. Que é Não, isso, a gente tem uma perspectiva para ciclovia na Caxangá, era um projeto ainda do projeto do BRT, a Caxangá foi matéria da gente agora recente, os problemas, a dificuldade de tráfego ali, mesmo com corredor de ônibus, enfim, tem alguma perspectiva? Sim, uma das coisas que essa gestão está buscando é justamente a implantação de ciclovia nos grandes corredores. E nos grandes corredores indicados e hierarquizados pelo Plano Diretor Cicloviário. E entre eles está a Avenida Caxangá. A Avenida Caxangá, inclusive, em pesquisas é confirmada a utilização dela com uma grande frequência por pessoas que utilizam bicicletas. Então, esse é um dos corredores, como também a Mascarenhas de Moraes, como também a própria Agamenon Magalhães, são todos corredores com objetivo de implantar estruturas cicloviárias. Agora, Wagner, essa reclamação com relação à cidade universitária, é importante destacar que está tendo uma obra na BR-101, ali na via local, próximo ao Hospital das Clínicas, em que o desvio do percurso é justamente por dentro da cidade universitária. Então, isso agravou ainda mais a condição ali do bairro, tanto da entrada quanto da saída. Tem outra aqui, da mesma região de Josenberg, falando também a respeito dos semáforos próximo à UPA da Caxangá. Essa questão do semáforo é interessante, doutora Tassiana, porque é uma quantidade enorme de semáforos que a gente tem na cidade. A diferença é muito pequena de um para o outro, de fato, isso trava um trânsito. Eu entendo, presidente Tassiana, que um excesso de semáforo em um município qualquer, em um trânsito qualquer, significa a ausência total de educação. Porque nos centros onde há educação de trânsito, onde as pessoas são educadas, às vezes não há nem necessidade de semáforo. Presidente Tassiana. Mas você volta a dizer, Wagner, que os semáforos têm uma importante função, o doutor Stênio pode me colaborar. A gente precisa também ter o controle da demanda de veículos. Às vezes o semáforo não é para dar maior fluidez, mas para que você possa controlar a demanda para a chegada de uma determinada interseção. Isso que você falou da educação é importantíssimo, é importante cada vez mais o motorista, o condutor do veículo, ter respeito ao pedestre, ter respeito ao ciclista. Isso, inclusive, é estabelecido pela lei federal com relação à mobilidade. Então, sempre diz que o maior deve proteger o menor e que o transporte não motorizado tem prioridade sobre o motorizado. Então, isso também tem que trabalhar muito a educação para o trânsito. Por isso que a semana passada, na Semana de Mobilidade de Recife, que é justamente no período da Semana Nacional do Trânsito, nós fizemos um grande investimento com relação a ações de educação para o trânsito. Isso tem sido feito uma ação contínua da nossa gestão, para que cada vez mais a gente invista no respeito das pessoas do trânsito, porque com isso a gente conseguirá, com certeza, proteger mais vidas. Roberto, uma pergunta de 5 segundos para Stênio responder em 30 segundos, para a gente fechar o programa. Eu queria a avaliação de Stênio e Tassiano trazer alguma novidade. Estamos aí há 17 anos, acredito, com a fiscalização eletrônica desligada à noite. Né? Vamos seguir, somos a única cidade do país que faz isso. Já fiz matéria, inclusive, checando essa informação. Vamos seguir assim. E tem gente reclamando aqui, está levando multa de madrugada. E teve um ouvinte que mandou que levou uma multa. É isso? Talvez nós temos uma decisão judicial, né? Já recorremos a essa decisão judicial e não conseguimos. Então, eu concordo o desligamento da fiscalização eletrônica, que à época, em 2006, teve um viés da questão da segurança pública, mas não foi levada a questão da segurança viária. E velocidade, ela é inimiga em relação à segurança viária. Então, quanto maior a velocidade, maior o risco de acontecer um acidente, um sinistro, por vítima fatal. Então, mas é o cumprimento de uma decisão judicial. Nós não podemos descumprir. O que nós podemos é buscar, pelas vias judiciais, recorrer para que isso seja revertido. Mas, enquanto isso, nós temos que cumprir a decisão judicial. Stênio, 30 segundos para a gente fechar o programa. Não, esse 30 segundos é para parabenizar mais uma vez o Sistema Jornal do Comércio por um debate tão rico, tão importante. Queria realmente
dizer que eu fico muito feliz de continuar nessa militância. Parabenizar a Roberta, a você, Wagner, a Tassiana, que é uma guerreira, e dizer que esse espaço ele tem que ser replicado, ele tem que acontecer mais vezes, que é daqui que vão sair algumas contribuições importantes para a sociedade. Eu agradeço de fato a todos, sei que o nosso tempo já está estourado, o tempo passou rápido, nem parece que foi 1 hora, e eu fiquei muito honrado em participar desse debate. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, então, engenheiro civil Estênio Coentro, a presidente da CTTU, Tassiana Ferreira, e a Roberta Soares, mais uma vez colaborando aqui com os nossos debates. E a você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às 2h30 da manhã. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.